pede para avisar no WhatsApp que a gente volta. Daiane, boa noite. A senhora estava onde ontem que não assistiu aula? Professora, muita chuva aqui, muita chuva. Eu mandei a foto para a Luana, porque eu não podia ficar mandando a foto para a senhora e inundou aqui a casa. E a internet caiu, eu tentei pelo celular, não consegui e chorei a noite toda, porque hoje de manhã eu liguei, Luana, me socorre, porque eu perdi a aula da professora, eu não vou me conformar. Ela disse, eu vou me colocar, tenha calma. Começou, a Duda chegou, viu, gente? O meu juízo ficou na aula a noite toda, eu disse, não é possível, meu Deus. Mas é assim. Aqui não parou a chuva, professor. Eu nunca vi tanta chuva. Eu pensei que a casa ia cair. Tá difícil. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? A Morgana, ela tá perguntando aqui pra mim. Ela tá perguntando pra mim o que é o mínimo perceptível, né? Então, quando a gente fala do mínimo perceptível, a gente tem que lembrar lá de percepção. Então, se é percepção, o mínimo perceptível é a capacidade de perceber os objetos, né? De forma distinta. Então, é isso que é o mínimo perceptível. Então, a gente tem que saber diferenciar. Só que a gente pensou, vocês pensaram ontem que tinha acabado de falar de acuidade visual. E o pior que não, a gente ainda vai dar seguimento à acuidade visual, né? Aí já melhora, né? Porque já gostei. Aí, o que é que acontece? A gente vai precisar ainda dar seguimento. Então, vamos ter celeridade, porque senão a gente fica muito preso aqui. Aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem. A gente a cada 40 minutos, a gente vai cair e vai voltar novamente. Então, é aquele tempo que vocês tomam a água. Então, ao invés de encerrar às 22 horas, a gente encerra às 22h30, por aí, para compensar os horários. Tá certo? Eu não me preocupo, não tô nem aí. Quando eu começo a falar, eu não tô nem aí, né? Então, a gente dá certinho, a gente se combina. O bom de a gente estar poucas pessoas é justamente isso. Então, ontem a gente parou, né? A gente relembrando lá, que a gente falou do que é o mínimo separável, do que é o mínimo perceptível, do que é o mínimo legível, né? E a gente falou das acuidades visuais. Tá certo, Luciano, sem problema. A gente falou da acuidade visual e a gente falou que não é simplesmente falar, medir a acuidade visual, botar o paciente sentado e avaliar somente se ele está vendo letra, né? A visão, ela não se resume somente em enxergar letra. Às vezes a gente está preocupado em dar acuidade visual para o paciente, mas a gente esquece de dar qualidade visual. Então, qual é a finalidade de nós profissionais da área de atenção primária, optometrista? A nossa finalidade, gente, é dar acuidade visual e qualidade visual, independente da sua percepção em porcentagem. Então, muitas vezes, eu vou dar para o paciente 20/50, beleza. Mas 20/50 é o limite dele, mas é com qualidade. Ele está vendo bem, com nitidez e com qualidade. Alguma coisa está impedindo a visão dele, mas a gente já sabe que não vai poder mudar. Essa já é a realidade dele há muito tempo. Então, a segunda finalidade é dar a melhor acuidade visual dentro do que o paciente já possui. Se ele tem 100%, a gente tem que dar 100%. Se ele não tem 100%, a gente não vai conseguir dar 100%. Então, por isso que a acuidade visual, sem correção e com correção, é importante, porque ele vai dar a você já dados e bases para isso, né? Então, ontem a gente falou, por exemplo, que a gente tem que medir a nossa acuidade visual
morfoscopicamente, né? A gente trabalha com linha de acuidade visual. O oftalmo trabalha com acuidade angular. Então, as nossas tabelas são morfoscópicas, e são morfoscópicas porque tem várias formas e trabalha com uma linha. Então, essa linha, ela vai de 20/200 até 20/100, de 10% de visão até 100% de visão. A linha na tabela de ortotipo tem 20/15. 20/15 já é uma visão além do normal, né? Então, o necessário para a gente é deixar enxergando 20/100. Quando você bota um paciente para enxergar 20/15, gente, você não está colocando o paciente para enxergar bem. Você está hipercorrigindo ele na sua dioptria. Então, se você pegar um paciente que fez a refração e deixou ele enxergando 20/15, você hipercorrigiu ele. Ou seja, ele quer Aline, eu tiro o 20/15 da tabela, eu já tirei, eu apaguei assim a letra, eu tirei o adesivo. O paciente, quando ele vê, ele quer, né? Então, para que serve aquilo? Para medir a acuidade visual do paciente. Mas não quer dizer que para você dar para o paciente aquilo. Então, muitos pacientes que vão chegar no seu consultório, mesmo que eles não tenham, mesmo que seja a máxima capacidade que ele tem de ser 20/20, ele vê naquela linha embaixo, ele vai dizer, eu não estou vendo aquela linha embaixo, não. E vai querer que você se vire para deixar ele enxergando aquilo. Só que aquilo ali é hipercorreção. No momento que você corrige o paciente 20/15, você está hipercorrigindo o paciente. Então, a gente não deve corrigir ele, né, ao ponto do 20/15. A gente tem que corrigir ele no 20/20 com nitidez e com qualidade. Outra informação, quando o paciente diz que a letra está fina e ele é míope, você está hipercorrigindo. Quando o paciente diz que a letra está grossa e ele é hipermétrope, você está hipercorrigindo. Quando você diz que a letra está grande, ele também está sendo hipercorrigido, se for hipermétrope. E quando ele diz que a letra está diminuindo, mas está ficando melhor a sua percepção, você está hipercorrigindo míope. Então, pacientes hipermétrope, quando a letra está grande, você está hipercorrigindo. Pacientes míope, quando a letra está pequena, é porque você está hipercorrigindo. Né? Então, ele diz assim, ó, a letra ficou nítida, mas diminuiu o seu tamanho. Então, quer dizer que você hipercorrigiu ele. Né? Então, isso são só dicas para que vocês não errem na sua conduta com o paciente. Então, a gente falou ontem, né, que tomara que na hora que cair esse negócio aqui, não precisa ficar autorizando todo mundo a entrar. Aí, a gente falou ontem que no momento que eu estou medindo a acuidade visual, eu vou medir a acuidade visual com correção, sem correção, monocularmente, binocularmente. Monocularmente, olho direito, olho esquerdo, né? E depois binocularmente. Nesse momento, eu vou até a escala onde ele vê a sua melhor validade. Aí eu falei que se caso ele não visse a linha a 6 metros, que é a primeira medida, então a nossa primeira medida de acuidade visual a 6,10 metros. Ele não viu... Tá me ouvindo? Nesse momento, 3 metros. Aproxima o paciente para 3 metros. Se ele não viu o exame, ou ele viu. Se ele viu, o exame vezes 2. No caso, 20/200 vezes 2, que vai dar 24 vezes 2. Né? Então, se ele viu o exame, quer dizer que nesse caso, ele viu o exame, ele vai ver 20/200 vezes 2, então vai dar 20/400. Aí, logo depois, se a gente disser que ele não viu o exame, a gente vai aproximar ele para 1,5 metro, né? Ao aproximar ele por 1,5 metro, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar por 4, se caso ele vê a acuidade. Ele não vê, a gente vai ter que aproximar para 1 metro, estender a mão e os 5 dedos para ele dizer para a gente, né,
que ele está vendo. Caso ele veja, a gente vai anotar contar dedos. Caso ele não veja, nem contar dedo, né? Então, não conta dedo. Aí logo depois a gente vai voltar mais 1 metro e fazer o quê? Dar tchau para o paciente. Se o paciente não conseguir dar tchau, a gente anota o quê? Que a gente falou ontem. A gente anota o quê? MM, né? E MM significa o quê? Movimento de mão. Movimento de mão, exatamente. E se caso ele não enxergar, a gente faz o quê? Vai para o quê? 50 centímetros. 50 centímetros. E faz o quê? Dá tchau. Tchauzinho de princesa. Se ainda assim ele não enxergar, a gente faz o quê? Ilumina. Nesse caso, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Iluminar e fazer o sinal da cruz. Então, o sinal da cruz nada mais é que ver se ele tem o quê? Percepção luminosa e projeção luminosa. Percepção luminosa e projeção luminosa. E caso ele não tiver percepção luminosa e projeção luminosa, qual é o problema dele? E se ele for amaurótico, quer dizer que ele é o quê? Cego. E se ele for cego, quer dizer que ele é cego, ele tem que usar bengala de que cor? Olha. E aí, ele tem que usar bengala de que cor? Branca. Branca. E se ele for um portador de baixa visão, ele tem que usar bengala de que cor? Liguem o microfone, por favor. Se ele for cego, a bengala que ele irá utilizar é branca. Se ele tiver baixa visão, a bengala que ele vai utilizar é verde. Ou seja, bengala verde, paciente com baixa visão. Tem percepção luminosa, consegue ver movimento de mão, né? Consegue ver alguns detalhes. E se ele for amaurótico, ele é guiado pela bengala. Gente, a gente precisa trabalhar isso também, a gente tem que ter conhecimento sobre isso. Luana fica olhando para minha cara, impressionada, mas é verdade. Eu tenho que a obrigação de mostrar para vocês isso, né? Então, o cego de verdade, ele não usa bengala nem branca, nem verde, né? O amaurótico que ficou cego, ele vai usar a bengala branca e o portador de baixa visão, ele tem que usar a bengala verde. Porque aí vai indicar que aquele paciente tem que ter mais cuidado, mas ele tem a percepção de espaço. E o amaurótico, ele não tem percepção nenhuma. Então, toda pessoa que perdeu a visão ou tem cegueira, ele vai usar uma bengala, né, para indicar aquilo. Mas, quando você usa uma bengala branca, quer dizer que a pessoa só não tem visão, viu, gente? Ele, ó, ouve. Pra você não achar que ele é surdo. Ele está com a bengala branca te dizendo isso. Ele é cego, mas ele, ó, escuta. Se tiver de verde, a mesma coisa, baixa a visão, mas, ó, escuta. Pode falar com ele baixo. Ele te escuta. Porque quando você vê um cego, tu, ei, quer gritar, né? Mas quem sinaliza isso é a bengala dele. Então, a gente precisa fazer uma conscientização disso, né? Da questão das cegueiras, da utilização das bengalas. Então, as bengalas para cego é bengala branca e as bengalas para portadores de baixa visão é bengala verde. E a verde sinaliza que ele ainda tem percepção de espaço e consegue ter percepção do mundo em algum formato.
Mas o amaurótico, ele não consegue ter percepção de nada. Então, a bengala branca está dizendo isso. Ele não enxerga de jeito nenhum. Mas não quer dizer que ele é surdo, tá? Pelo amor de Deus. Para vocês não ficarem aí comparando o povo de todas as formas, né, Cléria? Cléria ontem chegou até a citar isso. Então, se vocês ouvirem em algum lugar perguntar em que situações é considerado um paciente amaurótico? Nas situações onde não há percepção luminosa e nem há o quê? Projeção luminosa. Então, a ausência de percepção e a ausência de projeção luminosa quer dizer que esse paciente ele já é amaurótico. Pare de chamar as pessoas de cega. Cega é coisa feia, é um nome popular. A pessoa é amaurótica. Então, se ela é amaurótica, ela perdeu a visão, aí depende a gente estudar o caso de qual foi o motivo que ela teve essa perda. Aí vocês pensam que acabou? Ainda não acabou. Um outro hábito muito ruim que a gente tem, nós optometristas, né? Mas que vocês, nova geração de optometristas, vão poder mudar. A gente ainda precisa falar da tabela de peso. Isso é uma acuidade visual também. Então, a gente tem a tabela mais utilizada, que é a tabela conhecida como Jagger. Essa tabela, gente, ela é uma tabela de leitura, né, adequada para o paciente, né, tanto em números, como em textos e como é direcional. Aí, muitas vezes, você vê as pessoas que querem inventar tabela, aí faz tabela só com texto. A tabela original, ela vem na parte da frente, ela vem o texto, e a tabela, a parte é direcional e números, vem atrás. Às vezes, a pessoa é analfabeta, mas ela sabe letra. Eu nunca vi um povo que não sabe letra, mas conta dinheiro. Me diga aí. É verdade, eu estava perguntando outro dia desse, gente, meu Deus, minha avó era analfabeta, mas conta dinheiro, sabe dizer, na hora de receber o salário, tu sabe. Contar, não sabe, não tem educação, não tem alfabetização, mas na porra do dinheiro, conta direitinho. Né? Então, o pobre analfabeto, ele não tem alfabetização, mas ele sabe contar, ele sabe o número, viu? Então, por isso que elas estão no mesmo lugar. Então, se você, quando vira a tabela, você vai ver que os números e os S direcional, ele está no mesmo lugar, porque todo analfabeto sabe ler os números. Né? Cléria está aqui, que é professora, ela sabe que é mais fácil ensinar as pessoas o número do que ensinar as letras, né? De quem ensinar texto, de quem ensinar leitura. Então, por isso que as nossas tabelas, elas são assim. Texto na frente e atrás é direcional e números, seguindo a mesma sequência, J6, J5, J4, J3, J2 e J1. Então, a gente tem que começar a mudar um hábito também, de que a gente mede a acuidade visual com a tabela de Jagger, só assim, ó, com os dois olhos, ó. E não, a acuidade visual para perto, ela tem que ser monocular e binocular. Por isso que vocês têm o mau hábito de, quando termina a adição, coloca lá a adição tudo igual, né? Adição de 2. Porque todo mundo tem mania de apegar a lente, colocar em cima e dizer que é tudo 2. Mas fez a acuidade visual, mediu monocularmente para ver se realmente a potência do olho direito é a mesma do olho esquerdo. Vamos voltar lá no olho dominante? E aí, quem é que exerce maior atividade? Quem é que exerce a maior pressão? O olho dominante, né? Necessariamente, se ele é o que toma maior carga, se a gente medir, o olho dominante é o que vai dar mais necessidade para a leitura, né?
Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer esse afinamento, porque às vezes atrapalha. E muitas vezes o paciente não se adapta ao óculos, justamente porque ele tinha necessidade de uma adição diferente e a gente não fez isso. E aí ele tem confusão e falta de adaptação ao óculos, principalmente no caso das lentes progressivas. Ainda existem outros fatores, mas esse também é um dos fatores que acontece isso. Então, todo mundo sabe que a gente precisa iluminar a tabela de perto, né? Tá todo mundo me ouvindo aí, não tá? A gente precisa iluminar a tabela de perto. A gente precisa ocluir o olho esquerdo, pois começamos sempre pelo olho direito. A tabela de distância, ela vai estar entre 33 e 37 centímetros. A gente pode chegar até os 40 centímetros, mas geralmente trabalhar com 37 também não vejo problema, é uma leitura intermediária. A gente vai pedir para o paciente que leia a primeira linha, J1, se a tabela estiver na J1, ou se leia a J6, né, fazendo uma sequência. Então, vamos anotar o valor de perto do olho direito pela medida, ainda tem gente que para entrar, pela medida de Jagger ou pela medida em metros. Alguém já ouviu dizer isso? Medida em metros? Você sabia que eu posso colocar lá, ó? Vou voltar essa imagem. Vocês sabiam que eu posso colocar lá na acuidade visual de perto, na receita, eu posso chegar lá e botar assim, ao invés de eu colocar J5, eu colocar 1 metro? Você sabia que eu posso colocar isso? Você sabia que eu posso colocar 0,37? Você tem que entender que se eu coloquei do lado da leitura dele, exemplo, mais 1 com menos 0,50 a 180, 20, 20. A adição de 1, 0,37. Eu estou dizendo para você que ele teve 100% para longe e 100% para perto. Só que eu te dei medidas em metros, né? E não em escala de Jagger. A escala de Jagger vai te dar J e o número. Já em metros, vai te dar em metragem, a depender da linha que ele conseguiu ler. Então, eu posso usar 0,37. Então, vamos lá. J6 corresponde a 1,25 metros. J5 corresponde a 1 metro. 0,75 metros. J4. J3, 0,62 metros. J2, meio metro. J1, 0,37 metros. Isso são medidas para a tabela de acuidade visual de pé. Mas a maioria vai usar como J, que é a inicial do entendedor e do descobridor da tabela de Jagger, né? E tem gente que vai anotar em percentual. Aí dá um exemplo, por exemplo, J1, 0,37, J2, 0,50. No caso desta, não tem como medir a hipercorreção, pois 100% vai ser J1 0,37. Quem foi que disse isso? Alguém já viu uma tabelinha de tempo que tem uma cruz no meio? Já viram isso? Nunca viram? Não? Ninguém? Mentira. Ninguém nunca viu uma tabela de perto com a cruz? Aquilo ali, aquela cruz, gente, uma cruz de malta. Aquilo ali é para fazer o afinamento da leitura. Se você está hipo ou hipocorrigindo, vocês vão aprender uma aula de CCJ, cilíndrico cruzado de Jackson, onde você vai aprender que a cruz de malta vai te dar horizontal e vertical e você vai afinar e ver se a leitura você hipercorrigiu ou hipocorrigiu o paciente. Vocês vão aprender isso em afinamento, optometria 3, tá? A partir desse mês, agora, acredito eu, que vocês vão aprender a falar sobre isso, né? Ou deverá aprender sobre isso, né? Mas se não ouvir, pelo menos vocês já vão poder perguntar.
Então, logo depois, a gente vai ocluir o olho direito, repetir o procedimento. Depois, a gente vai fazer as anotações. Essas anotações serão divididas. Caso o paciente não enxergue a linha do J6 dos olhos, ou com ambos os olhos abertos, a gente precisa pedir para ele ler o título, né? Se mesmo assim ele não lê, se ele lê o título, vocês vão anotar do lado, LT. Se não lê o título, aí você pode colocar NT. Geralmente, a gente coloca NT. Se mesmo assim o paciente não conseguir ler, peça para observar o contorno da tabela, a qual tem um formato quadrado. E peça para relatar quantas linhas ele enxerga desse quadrado. Olha que interessante. Então, imagine que se eu não quiser lá, eu sou preguiçosa, né? Vamos supor que eu sou preguiçosa. Se eu for preguiçosa, basta eu saber, né? Basta eu saber lá que ele não enxerga nenhum título. Pronto, beleza. Mas se eu não for preguiçosa, eu vou pegar, ó, o quadrado da tabela e vou perguntar para ele, né? E vou perguntar para ele quantas linhas ele enxerga, né? Do quadrado. Ou seja, o quadrado tem quantas linhas? 4, né? Então, se ele disser que no 4, você vai anotar 6 linhas, porque vai corresponder a J6, né? Para a nossa consideração, vai ser J6. Então, a gente anota a quantidade de linhas. Exemplos, 4 linhas, J6. Então, quer dizer que ele corresponde a uma leitura de J6. Mesmo que ele não consiga relatar para a gente separadamente, ele vai conseguir fazer isso. Se você emborcar a leitura para os números, ele não vai conseguir dizer o título, mas ele vai dizer as letras, né? Os números, porque vai corresponder a essa característica. Tá dando para entender até aí, gente? Vocês estão caladinhos hoje? Luciana? Tranquilo? Tranquilo, tá sim. Hoje tá calminho, né? Então, fatores que devem ser levados em consideração, né? Fatores que devem ser levados em consideração para que você tenha uma boa qualidade visual de perto. Iluminação da tabela é o primeiro fator. Posicionamento correto da tabela. Geralmente eu peço o paciente para ficar com o braço assim, ó, antebraço e braço, e nesse momento eu peço para ele fazer isso. Dou a tabela para ele, ele segura. Deixa eu olhar na minha imagem, se tá certinho. Eu tô com a blusa de cacto, viu? Peço para ele segurar o papel. E nesse momento eu peço para ele ir baixando a mão e me dizer qual é a posição mais confortável de leitura dele. No momento que ele disser que lê assim, aí eu vou parar e vou fazer a medida dele ali. E a gente tem que entender, gente, que a gente vai de braço de 40 centímetros até 60 centímetros. Ou seja, a distância de um paciente com 1,80 m nunca vai ser a mesma distância de um paciente com 1,5 m. Concorda comigo? Essa questão óssea vai interferir muito. Então, quem tem que te dizer a distância de trabalho é o paciente. Você concorda comigo que um paciente que tem um braço a 60 centímetros, ele não vai estar a 40 centímetros? Ele vai estar a 60 centímetros, não vai? Então, a gente vai ter que trabalhar isso nele. Apesar do braço dele de leitura ir até 60, a leitura correta dele vai ser 40 centímetros. Então, você vai buscar o bracinho dele e vai dizer, olha, o senhor lê aqui, mas o senhor, toda vez que tiver com óculos, vai ter que aproximar o papel para 40 ou abaixar a cabeça para que atinja o percentual que está faltando, por conta do seu comprimento de braço. Então, às vezes, o paciente chega e ele está lendo pela linha intermediária, tá vendo? Pela linha intermediária. Então, a gente tem que ter esse cuidado do paciente. Então, a gente vai trabalhar a reeducação do paciente na questão da leitura, independente de 35 a 40.
Aí é agora que tem gente que erra. É aí que agora todo mundo tem conduta diferente. Ao invés de ter uma conduta assim, o que é que faz? O que é que faz? Faz o quê? O que é que o optometrista faz? De ter a conduta de reeducar o paciente e informar. O que é que faz? Quem chuta? Não faz nada, deixa o paciente dar o direito dele de se achar que tem que ficar à vontade, da forma que ele vê melhor, ou então vai começar as mudanças, fazer. Faz a hipercorreção, aumenta a adição dele. Ele pega, diz, não estou vendo. Lógico que ele não está vendo, ele está vendo pelo campo intermediário, 60 centímetros, já saiu do campo de perto. O campo de perto é de 0,37 até 40. A partir de 40, você já cai no campo intermediário. Ou seja, para um presbítero, o campo intermediário não tem valor, né? Então, nesse caso, você induz a colocar mais adição para compensar o que ele está de distância que é provocada pelo braço. E você não pode fazer isso, né? Você tem que entender que você vai ter que mudar a posição dele e não agir hipercorrigindo ele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o braço do paciente. Então, anotem essa observação. Ao medir a acuidade visual de perto, observar o tamanho anatômico do antebraço do paciente. Então, ao anotar o antebraço, você vai ter percepção. Então, abra parênteses e diga: a acuidade visual de perto e a colocação da adição é em cima de 33 a 40 centímetros. Tranquilo? Então, posicionamento correto da tabela, né? Distância correta da tabela, o que eu acabei de falar. Utilização da tabela de acordo com a capacidade intelectual de cada paciente. Neste caso, você tem que tomar bastante cuidado, porque se o paciente realmente ele for analfabeto, a gente tem que inverter a tabela, colocar para o lado onde tem só números e é direcional. A gente tem que ocluir corretamente o olho e a gente tem que conhecer o estado fisiológico do paciente, né? Porque o estado fisiológico do paciente também vai interferir e a gente precisa, nesse momento, conhecer a acomodação. Valendo lembrar que dia 16 eu vou dar uma aula sobre acomodação, né? Porque vocês precisam entender que a acomodação ela é um fato que vai interferir muito no processo de presbiopia. Às vezes você tem um processo fisiológico por medicamento, às vezes você tem por alguma doença, por um hábito em relação à postura, exercício excessivo, e você se torna um presbítero precoce, né? Então, nessa hora, a gente tem que tomar cuidado e, para isso, a gente precisa ter bastante conhecimento em acomodação. Nesse instante, um aluno me perguntou sobre um questionário que foi passado da aula de ótica fisiológica, que fala muito sobre acomodação. E eles estavam tudo doido no grupo. Tudo maluco. Catiane falou, acuidade visual de perto de 33 a 40 centímetros, levar em consideração a anatomia, olha, ainda me ajuda, pois é um anjo ver essa criatura. Levando em consideração a posição adequada da cabeça, levando em conta a amplitude de acomodação, né? Ela interfere na acuidade visual de perto, exatamente, como ela colocou aí. Então, a gente precisa entender o seguinte, algo muito importante. A pergunta do questionário do aluno hoje, o grupo começou a ter um mau problema, uma zoada, e começou a discutir. Eu fiquei com tanta pena, né, que eu fui lá no pessoal do aluno e fui dizer a ele, pense que você chega lá. A pergunta foi, a acomodação, o processo de acomodação melhora o
o astigmatismo? E aí, o que é que vocês acham? Tiago, melhora o astigmatismo? Rayane? Widaiane? Vinícius? Rafaela? Ninguém? Ninguém vai me responder isso. Luana não pode, porque eu já respondi. Como, professora? É o quê? Pergunta aí a pergunta de novo. Não entendi direito. A pergunta é: o processo de acomodação, ele vai melhorar o astigmatismo? Não. De acomodação. Quando você ativa a acomodação, você melhora o astigmatismo? Melhora. Fundamente. Porque você tá ajudando, né, o paciente meu Deus. Peraí. Deixa eu pensar mais um pouco. Eu sou loira, tá? Eu acho que quando que você acomoda, você ajuda o paciente a melhorar. A professora, fundamenta aí para mim, porque eu tô lenta, mas eu sei que melhora, porque você tá acomodando, você tá ajudando ele a focar. A Carla tá aí, né? Eu tô aqui acompanhando, eu só não quis interromper o raciocínio dela, né? Mas eu acho que tem algum fundamento. Quando acomoda, você melhora. A resposta é não. O mecanismo de acomodação só interfere na hipermetropia. Primeiro, porque o processo fisiológico, gente, depende muito do complexo músculo-ciliar, zonular-de-Zinn e cristalino. Para eu afirmar isso, eu preciso entender que a irregularidade está no cristalino cifolenticular residual e na córnea. Então, na medida que o cristalino acomoda e desacomoda, você piora a irregularidade, não melhora a irregularidade, ou seja, você causa uma distorção maior, porque você não vai mudar anatomicamente a posição do cristalino. O cristalino, o que é o astigmatismo? O mecanismo de acomodação compensa o astigmatismo, melhora o astigmatismo? Não melhora. Porque o astigmatismo... Você se refere ao contrair e descontrair só do... Não está falando nenhuma outra coisa. Só esse mecanismo mesmo. Pergunta assim não, professora. É o quê? A sua pergunta, quando eu... É minha não, porque essas perguntas não é minha. Eu só tô respondendo o que me perguntaram hoje. Ah, tá. Isso foi um questionário que passaram. A pergunta foi: o mecanismo de acomodação compensa o astigmatismo melhorando a acuidade visual? Aí estava todo mundo doido dizendo que sim. Entendi. Até eu achava que eu até fiz. E eu estou dizendo que não, porque o mecanismo de acomodação só envolve a questão de acuidade visual boa de longe e de perto, né? Por conta da alteração, só interfere na hipermetropia. O mecanismo de acomodação só interfere na hipermetropia do paciente. Porque ele não melhora o astigmatismo? Porque no caso do astigmatismo, é uma irregularidade ou da face do cristalino ou da córnea anteriormente. Então, isso não é modificado. Então, imagine que quando você acomoda, o cristalino altera a forma, mas a irregularidade dele vai continuar. Então, o astigmatismo continua. O que altera é a hipermetropia. Então, a resposta é não. E se perguntar para fundamentar, que foi o que perguntaram, eu mandei para o aluno. Fundamente que
Durante o processo de fisiologia, o mecanismo de acomodação é gerado por conta da contração do músculo ciliar ou do relaxamento do mesmo, da contração ou do relaxamento das zônulas de zinco, da alteração da forma do cristalino e que ao alterar a sua forma... Não, eu só estou dando a resposta. E que ao alterar a sua forma, ele continua irregular. Ele só mudou a sua forma, mas a sua irregularidade continuou, permanecendo assim seu astigmatismo e continuando assim inalterado o seu valor. E no caso da hipermetropia, sim, vai ter uma alteração. Essa é a resposta. Poxa! Então, a gente tem que pensar. Para isso, a gente tem que lembrar de anatomia, né? Amanhã eu respondo lá no grupo. Deu para entender isso, Cléria? Deu. Agora eu anotei aqui os pontos, né? Para depois eu... Tô lascada. Tá lascada, é? Então, gente... Oi. Pode falar? Pode, tá baixinho seu áudio. Ah, Josi, você tá fazendo aula, né? Eu te dei a resposta. Eu te dei a resposta? Então, eu já entreguei já a prova hoje. Já entregou a prova? Sim, diga, fundamente. Já entreguei já o exercício. E eu fundamentei assim. Eu coloquei que não. E coloquei assim, pois o astigmatismo está relacionado à diferença da curvatura da córnea e seus meridianos, e não à acomodação. Eu coloquei, fundamentei dessa forma. Certo, só que a gente tem que entender que a gente tem 2 tipos de astigmatismo, né? Então, a fundamentação tem que ser que isso aí que você falou é certo, porém a fundamentação faltou que o astigmatismo, né, o que ele quis perguntar em relação ao astigmatismo horizonte, né, nem de meridiano, e isso aí é córnea. Então, nessa pergunta, a gente teria que pensar, se eu estou falando de cristalino, o astigmatismo que ele está se referindo é o astigmatismo lenticular, né, que é o astigmatismo nesse momento, e falar essa informação. Então, ele quis saber disso. Então, se você fundamentou que foi córnea, tá errado, né? Se você botou os 2, ele vai até aceitar, porque aí, nesse caso, você está fundamentando completamente. Mas, nesse caso, a resposta correta seria que é o cristalino que ele estava falando, acomodação cristalino. Astigmatismo, o único astigmatismo que é de cristalino é astigmatismo lenticular. E aí, nesse momento, o astigmatismo lenticular está no cristalino, que é o residual. Entendeu, Josi? Entendi. Não, depois que você explicou aí, eu entendi melhor do que quando eu estava lendo, entendeu? Aí o que eu entendi foi isso, eu coloquei. Porque tomara que ele entenda, né? Mas obrigada pelo esclarecimento. Mas agora você aprendeu? A gente sabe para entregar mais fácil, né? Porque agora... Então, gente, o que é que acontece? Seguindo com a acuidade visual, ainda não acabou, né? No momento que a gente faz lá a acuidade visual de longe, o paciente vai reportar uma melhora de acuidade visual ou não. Qual é o limite para que a gente dê seguimento aos nossos processos? Exemplo, antes de fazer o meu exame de vista, eu já consigo saber se meu paciente é míope ou se ele é hipermétrope. Através de quê? Da utilização do furo estenopeico. Através da utilização do furo estenopeico. A tabela também é uma das informações, por isso que eu digo sempre para vocês, a acuidade visual é tudo, a acuidade visual é vida, a vida do optometrista, né? Então, nesse momento, imagine aí que eu vou lá medir a acuidade visual. Eu EHB, DAOF, FZBDE, OFLCT, APE, OTF. Cheguei no 20/40, beleza? Então, se eu cheguei no 20/40, eu não consegui melhorar para lugar nenhum. Nesse momento, eu vou usar o
estenopeico. Quando é que usamos o furo estenopeico? Quando a acuidade visual do paciente for igual ou inferior a 20/40. Beleza? Gente, cuidado. Abra um parêntese aí. Quando a gente fala inferior a 20/40, a gente não está falando 20/30 não, viu? A gente está falando da visão. A visão pior que 20/40. É melhor você abrir parêntese aí, ó. E contar a visão pior, igual ou pior que 20/40. Ou seja, 20/50, 20/70, 20/100, 20/200. Porque às vezes, outro dia desse, um aluno meu estava com 20/30 fazendo furo estenopeico. Eu disse, menino, pelo amor de Deus, você está fazendo furo por quê? A senhora disse que é igual ou inferior a 20/40. Eu disse, menino, pelo amor de Deus. Inferior a 20/40 é 20/50. Aí a gente tem que pensar que nem ordem numérica, é em qualidade visual. Então, uma visão inferior a 20/40 é 20/50. Inferior a 20/50 é 20/70. Mas tem como confundir, Aline. Então é melhor trocar o inferior por pior que 20/40. Porque aí não tem dúvida. Mas por isso que eu estou dizendo para vocês abrir parênteses, deixem de descaração. Porque quando eu falo de acuidade visual, eu estou falando de inferior é ruim. Superior a 20/40 é 20/30. Inferior a 20/40 é 20/50. Rapaz, vocês estão demais, viu? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, nesse momento, Daiane, tá tranquilo? Quando você fica calada, eu fico preocupada. Tá bem, né? É minha câmera que toda hora cai. Mas tá bem, né? Tô bem. Michel, você tá acordado? Porque o caso tá grave. Acho que eu vou ter que ter umas 3 aulas dessa seguida. Por falar em cair. Vamos cair. Falta um minuto, vamos cair. Pobre é triste. Michel, você tá acordado, né? Vamos cair, a gente a cada 40 minutos a gente cai, porque a gente é pobre, não tem dinheiro pra comprar plataforma. Mas não tem no 40 não, acho que dá uns 20, viu? 20 não, a gente já tem 40 minutos.